periferia, o que é a favela, o que é essa potência, onde está a mobilidade, o elemento que nos interessa no tripé, a partir de que raciocínio debater técnica e tecnologia e no sentido de produção e contraprodução do espaço. Quer dizer, eu acho que o texto apresenta, depois eu vou fazer uma reflexão sobre o texto e volto para as minhas pistas tecnológicas. Por enquanto eu estou fazendo a construção do cenário de disputa, digamos assim, dos elementos que definem qual é a discussão. A discussão é o direito à cidade a partir do quê? Da grande resposta coletiva que as dinâmicas não capitalistas deram para a construção da moradia popular. Historicamente, são formas de sobreposição, não só na favela, também para as camadas médias, para todo mundo. A articulação, não é? Vai variar para as classes populares o uso da força de trabalho familiar, mais intensivo, menos intensivo, o uso da laje, mais intensivo, menos intensivo, não é? A capacidade de conhecimento construtivo maior ou menor, o uso de materiais mais nobres ou menos nobres, mas isso vai se estendendo também para os modelos construtivos de pequenas empresas, de médias empresas, etc., no mercado da semiologia e a imagem não é só externa, hoje é interna, parte da experiência humana está mediada pelas telas, pelas coisas e pelos instrumentos de comunicação, informação, inclusive para as classes populares. Então, parte da periferia é conectada. Isso em Lagos, na Nigéria, não é aqui só, não. Em Lagos, na Nigéria. Tema do National Geographic nessa semana, miséria, pobreza, não sei o que, e as suas conexões em Lagos. Não? Bom, nós sabíamos que a periferia era parabólica no Brasil. Não mais do que na Bélgica e em outros lugares. Hoje a periferia é inteiramente conectada pelo celular. Quem fosse visitar, não é, o lugar da maior guerra de drogas do Brasil, que era o Vigário-Geral Lucas, a fronteira da guerra territorial principal, eram os jovens do Nextel, a polícia do Nextel, não sei o que. Aliás, a Nextel faz anúncio público, inclusive o nosso bio lá da UFA e tal, né, gente? É sempre alguém transgressor, é sempre alguém não sei o quê, quer dizer, ela articula a transgressão com a capacidade de captura, assim como a Coca-Cola pega o Tião do Jardim Gramacho, assim, ou seja, a potência da periferia está no centro, não é? E está no centro da renovação do projeto, evidentemente subjetivo, não é só para os pobres hoje, isso vale para todos e todas, quer dizer, as residências são espaços produtivos. Hoje, nós fazemos 50% do nosso trabalho em casa. Não é? Fora aqueles elementos que eram próprios do mundo feminino, da dupla jornada, e ainda são, da tripla, da quádrupla, ou seja, que também são elementos de formas não remuneradas de trabalho social permanente, etc., de reprodução doméstica, fora todos esses elementos, quer dizer, a gente tem, e essas novas economias também produzem interseções no tecido popular. Claro, cada nova injeção de elevação geral do salário mínimo, ou microcrédito, ou renda básica. A nossa questão é como produzir sinergias que interligam o caráter, né, dessa nova cidade capitalista de projetos fragmentados e de múltiplas estratégias parciais, de quase programas, de pré-programas, ou o mundo dos projetos, porque outra característica intensificada para o mundo dos pobres é o mundo dos projetos. Em alguns casos, geraram bons resultados, como, por exemplo, um ponto de cultura, baixo custo e muita produtividade ativa das redes juvenis masculinas, porque as femininas são menos dependentes disso, estão mais integradas pelo mundo do trabalho de tempo parcial de serviços. Né? Em geral, é diferente a situação e a contextualização. Né? Qual seria o elemento, quais seriam os elementos que sobram? Né? Tem vários elementos que sobram, vários elementos que você tem aí muito menos força para disputar, são elementos que dizem respeito à agenda de toda a cidade, dizem respeito a muitas outras dinâmicas de força, mas estão ligados àquilo que eu falei do grande modelo, não é? Da disputa e da capacidade da gente encontrar uma resposta para grande escala. Quer dizer, o quarto
mesmo e que exigiriam, digamos, uma resposta de governo da cidade, né? Uma resposta do Ministério da Cidade, uma resposta políticas públicas, uma resposta a movimentos do pensamento arquitetônico, uma resposta da entrada da universidade, quer dizer, que é um debate mesmo do tipo de cidade, de bairro que está se construindo, e do tipo os novos e as e de imposição da formalização, o conceito de formalização, porque grande parte da riqueza criativa, claro, a economia do mundo vai ser crescentemente informal e urbana, evidente, até os chineses sabem disso, né? Os indianos não têm, e a gente também não tem, mundo pós-industrial, que seja, que você chamar de serviços, etc. Tem hiperindustrial, tem excesso de indústria. Dá para ter tanta indústria de automóvel, tanta indústria disso, tanta indústria daquilo, tudo automatizado. O caminho não é emprego industrial, nem emprego necessariamente formal, é renda social e trabalho temporário, precário, variado, conhecimento, mas o que é interessante é o custo da formalização, é uma coisa já observável e que da estrutura, não, o momento molecular, em Gramsci, na análise da situação das relações de força entre os grupos sociais, são moleculares, né? Você observa e vê que não está organizado. Ia no Recife e vê a emergência do polo de saúde, polo de serviços, a cidade estava se transformando, instalou o metrô e um bando de mulher para lá e para cá. Então a demanda passa a ser, tem que ter luz na rua, tem que ter banheiro na Central do Brasil, por exemplo. As mulheres vão pagar, aí surge o vagão do metrô. O vagão do metrô é considerado, numa microteoria simplista, né, um tipo de tecnologia social, de discriminação positiva, etc. Mas não é. A solução é o seguinte: é ruim para todos a qualidade do transporte do metrô e da estação. Então, quer dizer, a tecnologia social não pode ser como o vagão das mulheres, embora o vagão das mulheres seja fundamental. Então, tem que enfrentar essa discussão e como faz para, inclusive, oferecer o que as mulheres precisam na estação, que são condições fitossanitárias, condições mínimas ambientais, condições de iluminação, que diminuem a coisa, condições comportamentais, quer dizer, um bom atendimento diminui a pressão física na entrada, boa qualidade dos trens, né? Porque os indianos fizeram esses vagões, né? Isso tem que ter a varandinha do Lula, e ficou a varandinha do Lula e não sei o quê. E essas coisas aconteceu, resolveram fazer para fortalecer a casa, gerou uma demanda, gerou uma expectativa. O problema não é só que essa casa simbolizava uma aspiração que o projeto não contempla todas as pessoas, que as pessoas não vão ter casa. O projeto não é para construir casa, o projeto lembra que as pessoas têm a aspiração de ter uma casa. Não é só que tipo de casa eu posso aspirar, mas a própria aspiração da casa, porque esses projetos não são projetos habitacionais. Aí Minha Casa Minha Vida, que é um outro, vem e define o regime dessa aspiração. Quer dizer, foi um paradoxo que num projeto que não era o Minha Casa Minha Vida, definia unidades habitacionais no projeto urbano, colocou e lidou com a aspiração, mas a aspiração tem que estar separada. Quer dizer, esses projetos são separados, o PAC, o projeto municipal, Morar Carioca, etc. Os projetos são separados, que a sua separação permite uma gestão. Então já seria um segundo elemento da sua observação que nos lembra a necessidade de fazermos uma leitura de conjunto e cobrar as forças de conjunto. Numa casa, né, com a senhora lá que era moradora, pedindo a documentação, aí você fala, para que você quer essa documentação? Para regularizar a sua propriedade. Mas você vai regularizar isso, eu moro num buraco. E diz que a casa da mulher era um absurdo total, quer dizer, não tinha, era a sobra de um beco onde não tinha possibilidade de nenhuma ali. Essa não era, a aspiração dela não era regularizar aquilo, ela queria outra coisa, ela queria o mínimo, aquilo estava abaixo do mínimo, né? E o que eu estava oferecendo para ela era regularizar aquilo. Então, assim, e o projeto de regularização era regularizar o que existia, né?
Então, assim, não ter o mínimo pode ser muito complicado, porque é você dar status de bom, né, de regular, a coisas que são derivações, etc. Então, quer dizer, então nós, ao perceber isso daí, quer dizer, talvez precisássemos... depois a gente, eu vou voltar às minhas ponderações sobre discussão, eu não tenho resposta, eu estou dizendo, para a gente não retomar apenas a nossa plataforma política. Digo, a gente tem uma plataforma política, mas qual é a nossa condição de enfrentar o gargalo técnico? Essa disputa parcial vale a pena? Na guerra de posição, na ação molecular, isso aqui não é guerra, nem guerra de posição, é ação molecular. Na ação molecular, a gente consegue pôr um ingrediente caosmótico alternativo, a gente consegue pôr objetos, propulsores de aprendizagem. Nós constituímos objetos que sejam materiais, técnicos e virtuais potenciais que ajudem a organizar processos com componentes jurídicas, com demandas complementares, demandas, etc. Quer dizer, que era a hipótese, sei lá, da fábrica de pré-moldados alternativa, era a hipótese não sei o que, quer dizer, ou seja, como reintroduzimos essa coisa que está tão difícil, que é sequer poder experimentar a fábrica. Uma das conclusões para produzir um canteiro experimental precisamos de coisas, mas temos que formular a demanda do canteiro experimental. Como formulamos? Quer dizer, ou seja, como constituímos? Estamos dizendo o seguinte, para mim foi dito aqui o seguinte, não tem um ambiente institucional constituinte para sequer experimentar a possibilidade de desnaturalizar um conjunto de soluções que estamos. Eu sugeri aqui 4 pontos de tradução organizativa, institucional, etc., que seriam tipos de disputa para poder ter projetos de tecnologia social, condições para pensar arquitetura e urbanismo em condições de produção alternativa de moradia inserida em novos contextos urbanos que garantam o direito à cidade e que possa se garantir o espaço de experimentação, condições, quer dizer, e aqui houve um desenvolvimento de uma discussão de quais são as condições institucionais e políticas que garantem esses 4 pontos. Ou seja, para ter esses 4 pontos, eu tenho que garantir o Ministério da Cidade, a Caixa, o governo, etc, etc, etc. Na minha tese, evidentemente, nós precisaríamos rapidamente, e isso, avanços em governos subnacionais. Governos subnacionais são essenciais para essa experimentação. Quer dizer, este grupo aqui deve se colar, escolher 2, 3 prefeituras no Brasil e se colar com elas. Perguntar, esta é a forma prática de se articular com um ator objetivo que tem responsabilidade pública e de preferência em municípios que tenham plano diretor, que use o Estatuto da Cidade, que tenham conselhos, etc, etc. Se não tem nada no Brasil, evidentemente, nós vamos ter que definir um conjunto de ações que são muito mais moleculares do que guerra de posição. A ideia é, vamos travar a guerra de posição porque tem atores que já têm espaço de contra-transformísticos. Mas, por exemplo, isso que você está falando, não só dizer que a gente ontem falou disso, mostrando que, embora hoje a conjuntura seja mais difícil para achar um governo municipal, a gente viu que, historicamente, nos últimos 20 anos, isso faz muito sentido, porque aonde tem hoje grande mobilização de autogestão habitacional foi a partir de ações municipais, Erundina e Dutra, Olívio do Então, se não tem essa condição, esse terreno institucional, tá difícil. Nós temos que, então, enfatizar mais o aspecto da disputa hegemônica molecular, que é desnaturalizar a ideia segundo a qual o modelo empresarial em voga é o principal fator. E a nossa tese é que ele é engessador. Então nós temos que pensar as condições estético-políticas, imagéticas, inglesa. Ele montou um modelo de formação da gestão da indústria siderúrgica inglesa com modelos assemelhados aos modelos dos cibernéticos.
E aí depois encontrou com o Norbert Wiener, encontrou com todos os papas da matemática, da cibernética, ou seja, teoria da informação, automação, mensagem, etc. Todas as teorias que estão ligadas, comunicação, sistema, inteligência artificial, tudo que nasceu desde a cibernética. E aí esse cara veio, depois de encontrar esses caras, o Allende estava se elegendo, ele foi o Allende e disse: eu vou te dar um troço, sou de esquerda, eu vou montar um sistema para você com a informação diária de tudo que acontece na economia chilena. E ofereceu, foi muito interessante, que isso ajudou ali na primeira greve, ele aguentou o primeiro tranco do golpe, ele aguentou, ele manteve a informação e comando de toda coisa. Ele teve o primeiro modelo cibernético. Não dá para fazer um modelo do Allende, da economia socialista programada, nas condições de informação e sem a confiabilidade de um sistema de acompanhamento permanente e intensivo. Antes, eles faziam isso por telex. Então, em 24 horas por dia, ele dava a dizer: esse governo da periferia vai ter uma coisa que hoje os americanos, todo mundo e tal, todos os sistemas funcionam. Quer dizer, como é que o capitalismo se mantém se programando em meio à sua própria estabilidade? Ele precisa reprogramar todo dia, porque todo dia ele tem a crise cíclica permanente, o caos permanente. Então, e esse cara bolou esse troço, o Allende achou interessante, teve a conversa, mas isso não vingou. Mas esse cara é o papa de todos os projetos, todos de cibernética no mundo. Inclusive, ele inventou todas essas salas de comando que parecem naves espaciais, que aparecem na arquitetura de todos os espaços de telecomando informacional do mundo. É o desenho do Wiener de como seria uma reunião de ministros para o Allende. Até hoje, e aparece nos capítulos de nave espacial e tal, não sei o que. E todos os diagramas de comunicação e fluxo de informação, eu não estou dizendo que o modelo cibernético desse período seria o melhor, mas uma das coisas que eu aprendi lendo o projeto do Toledo, o Toledo fez o que? Ele instalou o escritório na favela. Ele escolheu um bairro, um pedaço da Rocinha chamado bairro, que o cara pensou aquele lugar, uma cidade, ele pensou: isso aqui é uma cidade de 100 mil habitantes e tem uma opção de bairros. Então, ali tem um método, no negócio do tem 30 outros em outros lugares de coisas semelhantes. Eu estou dizendo, você vai na Rocinha, tem todos, continuam um Wiener que ir embora, um Wiener, o Bia, o Bia, barbudão, figuraça. O Bia é o primeiro. O Bia é o inglês lá que nem se formou, mas foi recebido pelo Wiener, dizendo: esse cara tem coisa para dizer, quer dizer, ou seja, disputou a cibernética, porque o capital ganhou. Segundo, aqui tem um livro que é ótimo, embora tenha problema de desiguais, mas bom para a nossa discussão, que é aquele livro do Pablo González Casanova, vocês viram, Novas Ciências e tal. É um livro em que ele diz como a esquerda perdeu no pensamento dialético, no debate das ciências, e como esse sistema não é a coisa do Mohan, da complexidade só não, é o reconhecimento, ele pega e mostra como as novas ciências e tal funcionam, como é que o capitalismo continua funcionando apesar de tão caótico, como é que tudo não tem monopólio de arma, não tem monopólio de moeda, não tem monopólio da comunicação, não tem monopólio nenhum, e no entanto ele consegue ir lidando com essa sua perda de controle e caos permanente. Aí ele diz: porque ele articulou e compreendeu a complexidade, o sistema não sei o que, as novas ciências não sei o que. E o Wiener lá atrás na cibernética disse: olha, isso é entropia, causa, a possibilidade da vida humana é uma titica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e foi redefinindo essa coisa. Então eu acho esse debate de ciência e tecnologia um debate nosso, quer dizer, então eu quero elogiar o esforço, né, de traduzir. Eu acho que o que é bacana nesse debate aqui, que ele tem duas ideias fortíssimas. Ele traduz para o mundo da economia solidária, para não sei o quê, isso deve ter afetado em Brasília as confianças recíprocas, né, que isso afetou, e não teve resposta da inteligência. E o canto de cisne, ao meu ver, desse processo, foi quando fomos todos para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e fizemos uma intervenção. Então, quando você lê o livro azul, ele tem da Ciência e Tecnologia, da 4ª Conferência Nacional, ele estimou... 2010. Portanto, quer dizer, vocês também têm uma vantagem relativa. Agora, qual é o problema? Não, meio... É que a política... Não, mas eu acho que é pior, porque eu me lembro que quando voltei, eu ainda fiz aqui, fui convidado para debates no Museu de Astronomia, a gente tinha relação com o pessoal da física, tem não sei o quê,
Isso que agora a gente está construindo molecularmente, em relação com o engenheiro, relação com não sei o quê, e todo mundo está adorando, a gente estava fazendo, poderia fazer, mas a política de ciência e tecnologia ficou reduzida a uma interpretação, ao meu ver, mais problemática em termos do neoindustrialismo, a coisa mais schumpeteriana, ou das relações com a China, ou da exportação da Embrapa e do modelo do biodiesel, ou do não sei o quê, ou da Vale, ou da Petrobras, etc., e o pré-sal. Então, esses distintos modelos que incorporam as engenharias dentro desse padrão mais rígido, tiraram da gente, por exemplo, o paradigma da sociedade do conhecimento teria nos sido mais vantajoso, mas o paradigma de prolongar o tempo da indústria automobilística mobilizou 2.000 caras no teleférico. A gente tinha que ter disputado um projeto para 300, 400 pessoas de cooperativa que trabalhasse uma estrutura permanente de prestação de serviços e reformas, quer dizer, que teria plasticidade, que poderia ser uma associação de trabalhadores, não necessariamente uma cooperativa, uma associação de trabalhadores, que teria um contrato público com as demandas de recuperação, reparo, etc., e obras e tal, e com isso daí iria se impondo à medida que tivessem outros projetos públicos que fizessem ali. E criaria o mercado público, igual você tem em segurança alimentar. Aonde funciona? Em segurança alimentar, porque tem compra pública, o Programa Nacional. E aí não do ele faz compra pública. Mas aí vocês para merenda escolar, para não sei o quê. Não tem ator, não tem base. Eu participei do conselho da secretaria, fiquei lá, mas não tem ouvido. Eu escrevi, periferia e mobilização produtiva na revista. Aí entrou o Ricardo Henriques no IPB, que é um cara bacana e tal, mas o que aconteceu? Tem o artigo do Ricardo e o meu na revista da Economia Solidária. Só que o Ricardo entrou e disse, a referência é o PP Social. Só que a Secretaria de Economia Solidária é como uma ONG. Ela tinha um projeto de 8 milhões dado pelo PRONASSE. Então o financiamento da Secretaria de Economia Solidária é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania. Quer dizer, então é uma subespécie disso. Então não ganhou a cidadania no Ministério do Trabalho. Mas essa foi a disputa. Eu, apesar de ter feito a avaliação para o Bolsinja, no primeiro dia do Encontro Nacional, quando fundou a Secretaria de Economia Solidária, era como construir a Secretaria de Economia Solidária como um ente capaz de acessar recursos do CODEFAT, como um ente do Ministério do Trabalho. Isso não foi feito. Então, o trabalho associado não entra na formulação estratégica da política pública. Ele entra como uma maneira de responder à precarização nas sub-áreas das dinâmicas dos pobres. E no poro, antes era no poro do Ministério de Assistência Social para, resolver o problema da inclusão produtiva de quem recebesse o Bolsa Família. Quer dizer, então a ideia era responder isso. Como isso não dava certo, construir-se os territórios da cidadania, onde teria um espaço de disputa maior na formulação de território, que ao meu ver é o caminho. Quer dizer, se formular estratégias territoriais articulando as diferentes políticas públicas no território era um caminho metodológico para os diferentes atores, mas os atores não se organizam no território, exatamente. Quer dizer, quem se organiza em rede não necessariamente se territorializa. Uma rede de jovens, os pontos de cultura, os pré-vestibulares, os movimentos associativos, as ONG locais, as organizações de gênero, as organizações negras, se organizam pela cultura, pela saúde, pelo não sei o quê, por um objeto restrito, e não organizam o território. Aí tem a organização do território, mas não cola. A CUFA não entra na rede da Cidade de Deus, aí não cola. Aí criam franchising das suas organizações. Aí tem a CUFA, não sei o quê, o Afro-Reg, não sei o quê, vão se distribuindo pelos outros lugares, porque vão enfrentando essa lógica dos fluxos. A lógica do território... Mas o projeto do PP Social do Henriques ele não incorporou o trabalho associativo. Olha, eu ouvi um debate, eu acompanhei, eu vi a presença, tem transformações no território. Você vai na Cidade de Deus, quando vocês forem no Alemão, no entorno, tem investimentos públicos enormes. Tem UPA, tem restaurante popular, tem CIEP funcionando, tem não sei o que, quer dizer, tem investimento público no
Brasil enorme, tem dinâmicas locais que não existiam, novas e tal. Agora, esses territórios não se pensam e não se organizam assim. Ao não se organizar, eles não pensam o que eles podem fazer de outra economia no território. Não, não mas isso criam não poder está no de projeto governo. da UPP Social. No projeto da UPP Social que eu me lembro, e tá aí a proposta da turma lá do André Urani no IETS antes, André antes de morrer estava propondo isso, que era criar um fundo privado. Quer dizer, toda a lógica, no fundo, era fazer as empresas participarem e oferecerem. Quer dizer, no fundo, é a construção da sociedade civil, no sentido burguês, quer dizer, ou seja, os interesses privados se constituírem, se combinar regularização fundiária, presença das empresas e projetos desse tipo, né, que sejam financiados, ONGs financiadas em nome da UPP Social, por exemplo, e da pacificação, você gera um efeito constitutivo da dinâmica territorial. Aí você faz um projeto de turismo, faz um projeto de não sei o quê, um projeto de não sei o quê, se liga nos mega eventos, aí isso dá a transformação produtiva que se espera. Aí microcrédito encaixa aí. Encaixa bem. Encaixa aí, mas não sei se o banco, a experiência da organização de crédito solidário e da moeda local cresceu. Aí eu não sei se... Tá virando franchise. Eu não sei não. Virou franchise sim, mas porque ela para funcionar era territorial, porque na origem lá no Conjunto Palmares, em Fortaleza, era uma experiência urbana, era uma associação, então era uma experiência de organização social territorial junto com um projeto urbano, era uma urbanização do Palmares. O Conjunto Palmares, o Conjunto Palmares perto de outros conjuntos é estupendo, não é? Gente, acho que está na hora de almoçar, são 1h20. Extrapolamos. Senão vai ser uma profusão que ninguém aguenta. Olha, obrigado a vocês. Eu queria agradecer aqui ao Conca pela disponibilidade e pela ajuda aí, o apoio. Acho que foi realmente muito interessante. Ver se a gente consegue absorver tudo isso, né, no nosso texto aí. Vamos almoçar então? Vamos.